Olá, bem-vindos ao Digital Backstage, o nosso podcast que fala de transformação digital nos seus bastidores, ruídos. Eu sou Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, conselheiro de empresas, apresentador aqui do nosso Digital Backstage. Queria convidar vocês a seguir a gente aqui nas redes sociais, assinem aqui o canal, curtam o episódio. Estou aqui com a minha colega apresentadora de Digital Backstage, Didi. Olá, eu sou Andréa Dietrich, consultora de transformação digital e branding. E hoje a gente também está aqui com convidados muito especiais. Super especiais. Que eu estou acompanhando a trajetória há alguns anos. Tive esse privilégio de estar junto do Grupo Soma nesses últimos anos. E estamos aqui com a Marília, que é diretora de Gente e Gestão, Diversidade e Inclusão da Farm e Farm Global. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse desafio também. E o Fred, parceiro aí de agilidade, head de agilidade do Grupo Soma. Bem-vindos! É um privilégio estar com vocês aqui. Que felicidade! Prazer é nosso. Muito bom. Muito bom, gente. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. A gente sempre abre contando assim um pouquinho de vocês. Então, se vocês puderem falar um pouco brevemente da trajetória de vocês. Bom, a Marília, a vida dela, na Farm. E o Fred também, a gente divide aqui um pouquinho Quanto do tempo tempo a gente tem? Então vai lá, começa você, porque se eu começar... Você é breve aqui, acho que é rápido. Eu estou no grupo desde antes da pandemia, né? A gente dividiu o tempo assim, antes da pandemia e depois da pandemia. A Marília tem muito mais, né? Mas trabalho com essa vertente de startups, ecossistema de inovação, ali desde 2007, 2008, que eu comecei a entrar lá brevemente, né? Já fui startupeiro também. E Já empreendeu? Já fali uma empresa, assim, né? Então, Faz parte da frente. me Olha, eu ajudou não sabia muito. disso. Sei, aprendi muito ali, né? Na verdade 2. A terceira eu consegui sair bem dela, mas já vem um tempo. Eu sou amante do empreendedorismo, de inovação, de novas práticas ali de gestão, principalmente, né? Estudioso aí do assunto. Tem um braço acadêmico também. Então, assim, sempre gostei dessa área e fui convidado ali, né? Um match que aconteceu com o Grupo Soma em 2019, assumi essa responsabilidade ali de ajudar na transformação digital do grupo, né, e aí tendo abarcado o ágil, né, eu falo que o ágil é a corrente sanguínea da transformação, e é muito legal isso, e tem feito um trabalho maravilhoso ali, o time maravilhoso. Eu acho que olhar para trás é a melhor forma, né, no passado, a gente olha para trás e vê grandes transformações, e é muito grato por isso, né, e orgulhoso de ver o tamanho, né, que o grupo ficou também, porque de 19 para cá a gente cresceu muito, e lá eu conheci a Marília, né, que é outra que inquieta também, assim como eu conheci logo que eu cheguei, que ela chegou querendo fazer e que não sei o que. Na verdade, eu descobri quem era você. Você descobriu que tinha um negócio de ágil esse. Pode me etc. ajudar. E aí a Marília entrou no meio e desde lá a gente vem, né? Foi a primeira marca do grupo a começar um trabalho efetivo na agilidade. E desde lá a gente vem amadurecendo muito, né? Com várias participações aí. Boa. E acho que o restante a Marília pode contar. Vamos lá, vou contar um pouquinho. Bom, eu comecei na Farm, né, muitos anos atrás. Acho que não vou falar quantos anos, não que assusta. Não, brincadeiras à parte, eu tô na Farm há 21 anos, né, a marca já tem 25. Então, eu comecei bem novinha na área comercial. E eu sou psicóloga de formação, né. E em um dado momento, eu olhei para minha formação, olhei para o que eu estava atuando, né, que era a área comercial. Falei, caramba, eu não quero me distanciar daquilo que, né, é a minha vocação. E o Marcelo sempre falava, eu nunca vou ter RH. O RH sou eu, não preciso de RH. E ele realmente fazia as entrevistas, ele fazia tudo. E eu falava, não, mas eu vou ser, na época. Eu falava, você sou gerente de RH. Eu não vou ter RH, Marília. E ele brinca, ele fala, não, eu fundei o RH, porque a Marília, de tanto ela insistir, eu fundei o RH. Pois bem, assim, eu fui a primeira profissional da área, né? Eu fundei a área junto com uma consultoria. E um pouco disso que o Fred falou, né? O nosso grupo, e aí falando do Grupo Soma mesmo, né? Tem uma cultura muito incrível que ela permite que as pessoas realmente empreendam dentro, né? Então, assim, eu sempre fui crescendo e fui abrindo frentes e me descobrindo e evoluindo profissionalmente por conta dessa característica do grupo, né? Dessa cultura. Então, eu fui muitos anos Farm, depois, em 2014, eu fui para o grupo.
Então, eu atuei também atendendo outras marcas do grupo, a área de operações. Fiz uma jornada muito linda lá, foram uns 4 anos, Grupo Soma. Sempre atendendo a Farm, nunca me distanciei, mas eu tinha outras frentes. E em 2019, quando a gente começou a acelerar a Farm Global, que a gente entendeu que a gente precisava realmente de profissionais exclusivos ali, né? Por conta do desafio que era a internacionalização da marca. Então, em 2019 eu volto para casa. E aí, né, agora a trajetória é linda, assim, é um sonho. Ele foi pro mundo. Foi pro mundo, né? E Marília, só para quem não conhece, Grupo Soma hoje, quais são as marcas? Só para quem... Vamos lá, me ajuda que agora antigamente era muitos, fácil, uma né? house São of muitos. brands. Exatamente. Então, vamos começar, né? Hering, né? Nossa última grande aquisição. Foxton, Fábula, Cris Barros, Animale, dentro, né, da Hering. Nativosa. Animale. Farm, né? Farm Brasil e Global. E lembrando que a Hering... Tem algumas marcas, né? A gente tem Verdade, 4 tem a marcas família dentro. das Essa é Isso. a Hering, que tem Hering Kids, Intimates, Muito legal. Esportes Desarme. e Desarme. Então, e é mais a Hering. Muito bacana. Só para abrir aqui o nosso papo hoje, assim, por que a gente tem aqui gente, gestão e agilidade juntos, né? Então, assim, a gente vê que essa é um dos grandes temas da transformação digital, quando a gente fala de modelo de gestão, de organização de times, que muda completamente dentro de uma lógica exponencial, dentro de uma lógica de crescimento acelerado, e a gente precisa revisitar, né, aquele nosso formato mais de silos, de comando e controle, de áreas verticalizadas, já não fazem mais sentido, né? E aí traz muito os conceitos de agilidade que muitas organizações estão aplicando e tudo mais, que não é nada fácil, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas fala um pouquinho, assim, como é que foi esse gancho de porque muitas vezes a agilidade, ela tá, ou como começou ali no grupo, né, na área de tecnologia, né, que é uma habilidade, um mindset que está mais conectado naturalmente, talvez, ao time de TI, né, que introduz normalmente isso. Outras organizações podem estar dentro, né, de outras áreas, marketing e tudo mais, mas acredito muito na conexão com gente de gestão. Como é que foi isso e como é que está sendo esse processo, né? Vamos lá, Didi. Eu estava até conversando com o Fred hoje, a gente teve um dia longo, né? Eu não consigo imaginar a agilidade sem gente de gestão e gente de gestão sem agilidade. Assim, a começar pelo conceito, né? Quando a gente fala de pessoas e suas relações serem mais importantes que processos e ferramentas, quando a gente fala de pessoas, assim, a área de people, ela tem que estar junto, né? E quando eu conheci lá atrás, eu falei, caramba, deixa, né? Quem pode me ajudar? Eu me lembro, quem pode... cara, tem um cara, o Fred, vai atrás dele. Eu fui literalmente atrás dele, né? Para entender. E assim, no processo que a gente viveu na Farm Global, por exemplo, o projeto, ele não era um projeto de gente de gestão, né? Da minha área. Ele era um projeto, inicialmente, do CEO mesmo da companhia. E com o time de agilidade, né? E conforme eu fui me aproximando, eu fui entendendo que a nossa área era a área que mais conseguiria empurrar à frente, né? Mais conseguiria, de fato, implantar, contribuir, né? Abrir caminho. Porque a gente fala muito de mudança de mindset, né? A gente fala muito da necessidade de ter o líder como quem vai puxar essa transformação. E a área de RH nas empresas, ela deveria estar nesse lugar estratégico a ponto de influenciar toda essa transformação na liderança, né? É claro que existe uma grande necessidade de uma reformulação da própria área de RH, né? Para que todos os subsistemas conversem com esse novo mindset, com essa nova realidade. Então, eu realmente não consigo... Eu estava outro dia... alguém me contou, né? Não, porque alguma empresa implantou e aí eles trocaram as BPs, né, as Business Partners, por agilistas. Eu falei, deu ou vai dar ruim? Ou o papel da BP que muda, né? Que é legal vocês falarem, né? A Marília está falando isso, sim, porque assim, a gente acabou de fazer a introdução aqui, contar o caso, né? Mas voltando aqui, em 2019, quando eu cheguei no grupo, ela veio me procurar, assim,
literalmente me caçar, sabia que tinha alguma pessoa que falava de agilidade lá. E eu achei muito legal isso, porque eu já tinha, né, como a experiência lá, que se não colar com pessoas, né, com a galera ali, não tem a transformação. Eu achei muito legal quando me procurou. Então, ela nada menos do que 19 até hoje de experiência, né, de gente de gestão junto com a agilidade. Então, desde lá que ela vem entendendo a agilidade. Então, hoje, para ela é muito fácil, quando, né, surgiu o desafio da Global, né, ela já tinha, né, a noção de que realmente valia a pena fazer. Né, e que daria certo, né? Hoje a gente tem um case maravilhoso na mão, mas já tinha isso. Então, gente de gestão peça fundamental, né? No ágil, o ágil moderno, né? Que eu falo em ágil, o ágil é muito enorme, não quero entrar na historicidade aqui do ágil, mas, né, vem do sistema Toyota de produção lá em 1970, na década de 70. Então, hoje o ágil é o pilar, é pessoas, né? Se você quiser fazer uma transformação, você tem que mudar as pessoas, né? Auxiliar a mudança das pessoas, né? Influenciar a mudança das pessoas para que elas possam, né, entender isso e evoluir, né? E aí você auxilia com processos, com tecnologia, etc. É legal muito interessante puxar isso para a gente falar que normalmente ligam o ágil muito às ferramentas, né? Então eu vou colocar um Scrum, ou vou colocar um Kanban, que é aquele quadro Kanban, né? Onde as pessoas vão colocando to-do e tal. Onde a gente coloca ali, né, as pessoas talvez em grupos multidisciplinares, que muitas vezes não seguem, isso não quer dizer que eles estão trabalhando em agilidade, né? Então, mas se coloca esse conceito, vou fazer um squad, mas o mindset e o ser agile é muito maior do que você aplicar o toolbox, né? Conta um pouquinho nesse sentido, Fred, assim, o que é o fazer agile, que são as metodologias, versus, de fato, isso que vocês estão falando, assim, isso é sobre pessoas, isso é sobre modelo mental, né, assim, sobre esses desafios que a gente está vendo depois no olhar de people, assim, para fazer esse shift, não tem nada de fácil nessa história, né? É super complexo, né? A própria a lógica difusa, né? Impera o ágil, né? Então, não é a lógica linear. Então, isso inclusive faz parte da estratégia de agilidade, né? Você tem todos esses insumos ali como um ferramental para você poder trabalhar. Eu avanço numa prática, né, umas boas práticas da agilidade no ferramental, ou avanço em pessoas, em que momento eu mexo numa manivela e mexo na outra. Constantemente nós fazemos isso, né? A gente tem que ir fazendo as medições, né, no ciclo que a gente tem ali de construir, medir e aprender, e a gente vai fazendo na estratégia. Então, a gente erra na estratégia, porque a gente acha que é assim, a gente define um plano, vai avançando, e aí a gente vê que a gente começa a esbarrar nos impedimentos. E aí a gente, será que aqui, né, não seria melhor a gente parar um pouco o avanço com cultura e mexer mais na prática? Então eu falo que quem gosta de personagens assim, eu adoro, né, a evolução de personagens dentro de um contexto. É muito isso, você vai lá, aquela pessoa entra, né, como coadjuvante, na hora que termina o filme ela é o ator principal ali. Então assim, tem muito disso também, não é simples. A gente trabalha num contexto complexo, tá? E a gente tem muita ferramenta na mão, muita estratégia para poder alterar e dosar o modelo, tá? Eu acho que essa é a principal, né, Como principal modelo que isso. Essa questão de metodologias com pessoas, conforme desafios. A gente tem instrumentos de medição, né? Que a gente passa um radar, que a gente chama de radar de saúde ali, da agilidade, e a gente consegue medir, né? Desde a OKR, né, até as práticas ali táticas e operacionais do time. E a gente tem um painel que a gente fica olhando para alguns indicadores que nos auxiliam a tomar decisões dentro de um rito de governança que a gente tem, junto com lideranças, né? E a gente coloca as cartas na mesa e começa a desenhar, tá? Então, é isso que sustenta o modelo, e isso é recorrência. Então, eu falo que, eu escuto muito isso, né? Só trabalhando um pouco a operação. Os ritos, né? Faço isso, não faço aquilo, é sempre uma questão. Falei, gente, chama ritos e rituais, porque é super importante, tá? Então, assim, a gente tem história, só quem gosta de história, olha que como os ritos e rituais são importantes na cultura.
Então, é muito importante. Não deixem. Adaptem, mas não deixem de acreditar nos ritos, tá? E nos rituais. Eles estão ali para te ajudar. Então, assim, a gente tem uma área lá, nas áreas mais maduras do Soma, tá? Que a gente tem, que a gente chama de escritório de doutrinas, né? O escritório de doutrinas é onde tem os dogmas lá. Mas o escritório de doutrinas, ele protege o que deu certo. Ele protege. Ele não dita regras. Ele é uma caixinha, né, que está lá o conhecimento para todo mundo ir lá buscar. Então, os outros agilistas, as outras áreas, a gente tem um conteúdo, uma biblioteca central de conhecimentos de aplicação que deu certo e deu errado. Então, vamos abrir aqui a caixa do escritório de doutrinas, né? Parece que quando fala doutrina que é uma coisa forte, pelo contrário, é muito inclusiva, colaborativa. Lá a gente encontra tudo. Vamos encontrar o seu modelo aqui dentro, juntos. Isso é super importante. E aí, por isso, entra o papel das pessoas, né? Não é fácil dosar, não é fácil, porque é um constante alinhamento, né, e aprendizagem organizacional mesmo. É muito importante ter isso. E aí pessoas são fundamentais, tá? E Fred, você falou 4 palavrinhas aqui super interessantes, né? Ritos, rituais, doutrinas e dogmas, né? Eu acho que isso nos faz pensar, e aí eu quero ouvir um pouquinho a Marília nesse aspecto, porque conhecendo um pouquinho a história da Farm, cultura sempre foi uma fortaleza, né? Acho que sempre foi uma empresa de uma cultura forte, desde quando nasceu, uma cultura autoral, eu diria, única, que sempre teve muito conectada com a marca, enfim, e claramente a gente vê que é uma empresa que também venceu a jornada da transformação digital, e agora a gente está falando de elementos novos, né? Cultura ágil, mindset ágil, enfim. E aqui no podcast a gente tem discutido que o desafio da mudança de cultura é o desafio de você adicionar e não de substituir. Porque quando você entra com elementos novos da cultura, novos rituais, novos ritos, novas doutrinas, novos dogmas, o segredo é você fazer o e e não o. Né? As pessoas, espera um pouquinho, você não vai deixar de ser o que você era. Você vai continuar sendo o Farm ou as marcas e você precisa ser, além disso, ágil. Né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho esse olhar de cultura que está em gente de gestão. Como é que faz esse caldo ficar um caldo o que era mais... Né? Isso. Tem um segredo que eu acho, Edu, que a gente em algum momento percebeu e trabalhou internamente, que era assim, o que é o ágil da Farm? Como faz o ágil da Farm? Isso. Ou de qualquer uma das marcas. De qualquer marca ou qualquer empresa. Porque assim, o ágil ele é uma metodologia, ele tem uma teoria, mas como que a gente traduz isso para a marca? E aí, a Farm tem um valor, né? A cultura brasileira para a Farm é um valor muito grande, né? O nosso DNA está todo inspirado na nossa cultura brasileira. Então, inclusive, alguns termos, em algum momento... não eram bem aceitos, né? Mas esse monte de nomes, essa sopa de letrinhas. Eu tô vendo que vocês usam mais ágil do que agile, né? Pois é. Quando a gente começou a falar de Product Owner, já falou, E é um detalhe... Parece bobo, mas parece bobo, mas não é. Sabe o que parecia? E eu ouvia isso. E assim, aí pra mim é o segredo da escuta realmente ativa no lugar do RH estratégico. Porque assim, ouve o que está sendo dito sem diminuir aquilo, sem achar aquilo um detalhe. Ou seja, aquela sopa de letrinhas gerava resistência. Perfeito. Então, assim, não importa se o nome no mercado daquele rito é um nome lindo, tá bom, mas qual o nome que a gente vai chamar aqui? Vamos relembrar qual é o objetivo desse encontro? É muito mais sobre o objetivo. E quando você fala o E, Edu, eu acho que é perfeito, porque muitas vezes a gente falava sobre isso, né? Na hora que você começa a implantar, as agendas ficam sobrepostas. Então, naturalmente, você cria um monte de outras agendas em cima de uma agenda que já não cabia. Aí você fala assim, mas como é que eu vou marcar essa reunião? Só que você tem todo um esforço de, aos poucos, ir mostrando que aquela reunião talvez substitua 2 ou 3 que você tinha. Que aquele alinhamento, ele vai ser muito mais importante e funcional do que vários outros que eram feitos de uma forma departamentalizada. Então, assim, precisa existir assim, muita resiliência, né, muita persistência de ir aos poucos implantando, realmente mostrando o caminho. E uma coisa que eu adorei, que foi muito aliado nosso, né, foi o conceito de curva de adoção. Então, muitas vezes a gente encontrava uma resistência em alguma área e não adiantava insistir. Tem que respeitar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vamos para aquela área que está mais afim
né? E ela, de alguma forma, vai mostrar o resultado, né? E foi muito assim, foi muito orgânico, né? E acho que funciona por esse caminho. E é impressionante, desde que vocês começaram a falar do ágil aqui, ficou muito claro que foi algo que veio para ajudar a transformação e não para complicar, não para, né? E aí fica mais fácil de entender o papel. Mas não foi fácil. Sim. É importante dizer isso, assim, aqui, né? Como é backstage, É um processo. é importante. É importante dizer assim, não é fácil, né? Existiu um momento da implantação, né, do projeto que eu diria que a gente, né, conscientemente sabia que foi um momento crítico, onde todos as áreas, né, todos os líderes ali não estavam tão acreditando, né, no que poderia trazer de melhoria e tal. Só que faz parte, né? Então, ter essa frieza, né, respirar fundo e entender que aquele momento também de crise, né, da implantação do projeto faz parte. E é fácil desistir nesse momento. Nossa, tinham 10 para desistir e um para acreditar. Você acreditava. Eu acreditei, eu tava lá. Mas era assim, realmente. Mas na hora que vira também, parece, assim, não tem nada de mágica. Mas, não, aí depois era o contrário, as pessoas perguntando assim, mas vem cá, mas aquela pessoa que não estava acreditando que agora tá virando promotora e só fala disso, é real? O que aconteceu com aquela pessoa? E acontecia isso, né? A gente falava muitos casos. Então... É legal a gente colocar até alguns exemplos. Não sei se você consegue falar, mas assim, acho que nesse processo de implementação é isso. Tem a questão do rito, tem OKRs que a gente comentou aqui, que são Objectives and Key Results, né? Objetivos e resultados chaves, que a gente começa a implementar dentro da organização para começar todo mundo deixar alinhado ali numa visão única e sabendo os resultados. É um processo, que é o que você falou, né? Não é fácil e a gente veio ao longo dos anos aí, né? Num processo de aprendizado e tal. Onde você vê que foram os maiores pontos de mudança, assim, que fizeram a diferença dentro do processo, assim? De benefícios que você diz? De já ter trazido algum tipo de benefício? Não só de ter trazido benefício, mas assim, de mudança de ter sido incorporado mesmo e mudou o jeito de fazer uma reunião, de tocar um projeto, né? Quando a gente começa a falar dessas para mim, novas assim, funções. Para mim, eu digo assim, tranquilamente, que talvez a gente não tenha chegado ainda no 100%, tá? Estamos no caminho, mas eu acho que a principal mudança é a questão da autonomia. É a principal mudança. É a gente conseguir realmente começar a transformar o mindset da liderança. Empoderamento dos times. Empoderamento dos times. E o reflexo disso nos próprios times. Então, assim, foi impressionante ver o engajamento dos times com essa mudança, né, de atitude ali no dia a dia por essa autonomia. Então, assim, talvez tenha sido o ponto mais difícil de mudar, né, de virar a chave, porque realmente... exige uma cabeça muito aberta, exige exige, na minha visão, uma segurança da liderança, né, para se ter essa atitude, mas na hora que essa chave vira, o impacto é muito grande, né? E eu acho que começa, em um determinado momento, os líderes que não têm a facilidade em dar essa autonomia, né, em descentralizar, eu acho que eles começam já a achar estranhos, se sentir estranhos dentro daquela organização, né? Então, eu acho que esse, para mim, é o principal. E um ponto interessante, né, já que é backstage aqui, poderia falar, né, 1 hora só disso, né, exatamente, porque uma camada ali de pessoas, né? Então, às vezes, o que é muito legal, assim, você entra, faz essa mudança, nesse clique, essa experiência platô da liderança, que ele chega lá no momento e fala, pô, mudou minha vida, né? Eu já escutei isso de pessoas lá na Farm, inclusive, que numa festa me pararam, cara, você tem noção que você mudou minha vida, inclusive? Não só aqui na empresa, foi bem legal isso. Não vou contar o segredo aqui, fica tranquilo, mas, assim, é muito legal quando você faz essa transformação nas pessoas, você acha que tá pronto, né? E não, só que não, né? A organização ela tem muita coisa, né? Então aí você tem que entrar para processos, né? Você tem que entrar para tecnologia, né? Ferramental, porque aí começa, né? Você conseguiu uma parte, mas aí a estrutura, a organização, principalmente numa Big Corp, você chega, a estrutura, ela é uma estrutura antiga, né? A empresa, né, tem muito tempo, tá? Mas não é porque existe ou tem que ser, não é porque foi assim. Então, é a liderança empoderada, ok, é legal, agora vamos olhar os processos, vamos agilizar também. Processos, vamos agilizar também.
ferramental, e aí você começa a dar muito mais autonomia, e aí até chegar num nível de autonomia, né, bem full, aqui não quero dar um nome full, mas é uma autonomia de fato, né? E que é uma autonomia que é próximo de ser uma unidade de negócio, exatamente. Tá? E isso é muito importante. Fred, agora saindo um pouquinho saindo e não saindo do tema ágil, né? Mas a gente já discutiu isso em alguns episódios, mas acho que é um tema tão importante que eu queria voltar. A gente tem aqui um exemplo, que é você, de uma competência mais empreendedora, né, que vem por uma corporação que ficou grande, o Grupo Soma ficou um negócio grande de varejo, então tá mais para uma Big Corp do que para, né, apesar de ter sido sempre um negócio muito empreendedor, mas ficou um negócio grande, listado, enfim. Então, como é que você vê isso? Eu queria que a Marília comentasse um pouco com a cabeça de gente de gestão, qual é a importância numa agenda de transformação de ter talentos desse jeito, né, com essa diferença, né, trazer o diferente no sentido da competência, essa competência empreendedora com skills que não tem nada a ver com o negócio, né? Que eu acho que você falasse em ágil X anos atrás, né? Assim, oi, né? E me parece que é um caldo super importante, né? Exatamente. É o DNA, né, Marília? Acho que Marília pode falar muito mais que eu. Ela vive o DNA, respira o DNA da empresa. Eu não consigo de novo imaginar sem, assim. Eu acho que é um casamento perfeito. Vocês devem ter outros casos, né? De trazer gente, sim, eu acho que é parte desse processo. Eu acho que o próprio processo desse amadurecimento, né? Desse mindset, eu acho que a gente aprendeu a trabalhar com um ecossistema, né? Que nos apoie com skills, com conhecimentos diferentes. Eu acho que as empresas que certamente estão dando certo hoje, estão com sucesso, elas bebem dessa mesma fonte, porque não é possível se viver apenas dentro daquela comunidade, daqueles comportamentos, daqueles conhecimentos específicos apenas do negócio. Você precisa de uma rede de outros conhecimentos que suportem, né? Então, eu vejo, por exemplo, a nossa área, o Soma Labs, hoje como uma das áreas mais importantes da companhia, né? E é uma área de onde o Fred veio, né? Onde ele pertence ali dentro, né? Lá no Exatamente. Labs, né? Depois foi expandindo para todo o grupo, marcas, áreas, etc. A gente começou no Soma Labs. Soma Labs. Acho que o fundamental nisso aí, só complementando, Marília, é essa questão de você poder respondendo a sua pergunta ali, de você atrair os talentos certos, né? E é muito importante, eu me lembro na pandemia, quando a gente entrou no lockdown, a gente já tinha uma estratégia de 3 anos, né? E coisas que a gente ia fazer lá, né? Lá não, hoje, em 2023, a gente começou a fazer em 2020. Por quê? O ambiente, o ecossistema não era propício em 2020, mas a gente acreditava naquilo. E o ecossistema se transformou em 2020. E aí o ágil era a corrente, era a bola de... Você falou a corrente sanguínea. A corrente sanguínea. E aí era maravilhoso, todo mundo que precisava. Então, ajudou muito a transformação, a colocar todo mundo em casa. Isso é muito importante. E ali, né, a gente passou quase 6 meses só contratando, porque tinha que inflar o time de digital. Né? Uma empresa nossa, basicamente física, a gente era 80% físico, 20% digital, e a coisa foi para 95% digital. E uma aceleração muito rápida. Foi muito rápido, foi um choque. E aí, o que a gente fez? A gente passou contratando, e aí saber contratar, saber, né, atrair as pessoas, né, foi fundamental. Pessoas com competências empreendedoras, né, não vindo já de Big Corps, talvez, tá? Eu vou me pontuar aqui. Eu acho que o brasileiro, ele né, empreendedor, né, por natureza, né? Então ele precisa fazer isso. Então essa foi a ideia, tá? Legal. E é legal, assim, acompanhando essa questão do digital dentro do grupo e da agilidade, é interessante ver que justamente assim, não tem um framework e não tem um padrão, não existe um padrão. O toolbox tá aqui, vai lá, aplica, é assim, assim, assado. Cada um vai se encontrando e se ajeitando dentro da sua cultura e dentro da onde a gente vê que tinha mais abertura, né? Então, assim, onde esse processo
Começou, às vezes, numa área, aí foi implantando para outras, depois para outras. O que é legal falar que hoje na Pharma Global, 100% da estrutura está em Agile, está ou seja, em tribos, né? Então, você tem uma complexidade de governança dessas tribos, então não tem as especialidades de branding, tem as especialidades de estilo, tem lá, obviamente, os estilos, as áreas específicas, mas que estão no dia a dia todas interconectadas, né? Ali em modelos de trabalho integrados, já com outros nomes e, né, ressignificando os ritos e tudo mais. E aí, Pharma Global é a startup dentro do grupo, né, vamos dizer assim, né, porque, obviamente, tem as outras que foram as aquisições de digital natives adquiridas, que vieram desse mundo digital, mas de uma marca que veio super, né, no modelo tradicional e já nasceu startup em Agile. Ela, né, vocês mesmos falavam que já começou a Pharma Global como squad. E foi isso mesmo, né? E foi crescendo. Como é que se mantém uma cultura de agilidade de startup dentro de um grupo onde tem processos e começa a entrar uma complexidade de grupo dentro desse sistema e se manter nesse frescor, nessa agilidade no dia a dia, sem deixar essa barreira do crescimento, né? Porque você vai crescendo, você vai criando mais burocracia, mais layers nesse processo, mas você tem que ter a velocidade ali de escala do global. E aí? Eu acho que é uma dança, né? É uma dança que precisa ser bem ensaiadinha. Bom, eu sinto que a Global, ela realmente parte do sucesso, né? A Pharma é um sucesso. Se a gente fosse falar da Pharma aqui, a Pharma, ela né? Ela por si só, eu acho que ela vai ser sucesso da forma e onde, quando, sempre, né? Mas eu acho que o fato de ter nascido realmente como uma squad, né? A Pharma Global, e ela foi de fato uma squad, sem dúvida, foi grande parte do sucesso e da possibilidade de onde ela chegou. Porque ali, naturalmente, desde o início existiu uma certa autonomia, claro que dentro de uma governança, né? Mas no dia a dia, né, nos bastidores ali da construção do negócio, existia, assim, uma blindagem, né, daquela estratégia, daqueles profissionais. Eles realmente eram focados na operação, né, e isso possibilitou com que a gente, inclusive, avançasse com a metodologia ágil, sem que a gente tivesse que seguir no mesmo tempo das outras marcas, né? Porque seria, imagina, você pega a própria Pharma Brasil hoje, para você fazer uma virada dessa, uma empresa tão grande, né? Com muitos mais, né, profissionais, é muito mais difícil, é muito mais complexo. E a Pharma Global não, ela cresceu exponencialmente, sim, só que ela já cresceu dentro de uma metodologia que facilitava esse processo, né? Então, eu diria que ajudou, né? Eu acho que quando eu falo da dança, é porque eu falo no nosso CEO, Fábio, claro que existem desafios. Ele dentro de uma Big Corp, como que ele continua ainda blindando a Pharma Global, né? E deixando ela leve e fluida. Eu vou trazer um fato aqui prático, né, para vocês entenderem. Quando começou a pandemia, eu me lembro do Fábio me ligar e falar assim, Marília, a gente vai ter que fechar o escritório de Nova York. Só que o momento que ele falou isso era um momento que a gente ainda não tinha tido nenhum movimento grande aqui no Brasil. E foi super estranho quando ele me falou. Eu falei, não, como assim? Eu achei ele meio exagerado. Eu falei, não, calma, não tinha batido aqui ainda na intensidade que estava acontecendo, né? A gente tinha uma possibilidade de fluidez e leveza na operação, justamente por ela ser apartada, uma startup, que a gente não teria se fosse uma coisa só, né? Se fosse... E a gente fez isso, né? Porque a gente fechou e a gente agiu muito rápido, né? A gente reagiu muito rápido. E naquele ano, no primeiro ano da Pharma Global, eu me lembro que o nosso resultado, mesmo com a pandemia, não foi um resultado ruim, pelo contrário, a gente atingiu pela velocidade da reação. Então, assim, porque é isso, a gente tinha, né, uma célula apartada, com possibilidade, né, de mobilidade, e reagiu muito rápido. Muito bom. Então, a gente tem, acho que um dos objetivos que a gente tem aqui no podcast, no Digital Backstage, é tentar mostrar um pouco o que é transformação digital, né? E acho que
esse episódio, a gente tem conseguido, a Didi há muito tempo queria trazer o tema do Agile aqui, dentro desse contexto de modelo de gestão como uma alavanca importante da transformação digital. E a gente tem dito que cultura, né, mudança de cultura e modelo de gestão, onde acho que a metodologia ágil, a cultura ágil fazem parte, são elementos normalmente subestimados numa agenda de transformação digital. Né? Acho que se confunde muito transformação digital com tecnologia, com e-commerce, às vezes com e-commerce, né? E o que a gente está vendo no exemplo de vocês é que a dose de cultura e de um olhar para modelo de gestão, ela é cavalar, ela é importantíssima, né? Se não for a mesma dose do que a tecnologia. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho isso, se vocês concordam, pela experiência prática, né, que em transformação digital, mexer no modelo de gestão, mexer na cultura é, assim, tão essencial quanto mexer na tecnologia. Eu concordo tão fortemente que, assim, eu não sei como as outras empresas fazem sem esse casamento nas nossas áreas, né? Então, das nossas competências, né? Eu acho, dos nossos conhecimentos. Eu não consigo imaginar, porque é isso. Você não tem como transformar um mindset sem você mudar a cultura. A parte do pressuposto que implantar o ágil é a transformação de cultura, né? Exatamente. É transformação de cultura. E o modelo de gestão, ele vem para viabilizar essa transformação, né? Então, assim, eu não consigo imaginar sem. Assim, a nossa prática foi muito essa, mesmo sem racionalizar sobre isso. Porque hoje eu falo sobre isso, talvez porque eu tenha vivido, né? Mas eu acho que... E quem não faz isso acaba culpando a tecnologia, né? A tecnologia não funciona, que ele não fez o restante. Né? A tecnologia é meio, né? É meio. E aí, o exemplo que a Marília está dando, que deu da Flamengo Global, por exemplo, a expansão no início é super ok, porque primeiro a gente entendeu o DNA, né? Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu me preocupei é entender o DNA. Respirar, ir para frente de loja, frequentar, começar a consumir, conversar com atendimento. Eu conversava, por que esse cara do ágil tá conversando com as pessoas? Exatamente. Essa é a diferença de que uma gente Não, eu fiquei 3 meses... Né, trabalhando muito bacana mas conversando com as pessoas, entendendo, indo pra rua, indo pro CD e fazendo isso. Então é uma coisa que não aparece, né, nos podcasts. Que a hora que você começou a falar de ágil, você começou a falar do ágil Soma, exatamente. Então isso é muito importante. Tá? E isso esbarra. Aí depois você entende o DNA, né, você estrutura. Não existe framework para isso, obviamente. É a experiência. E aí você vai avançando, né, dado o exemplo da Farm Global, que mesmo diante de uma estrutura de governança forte, né, que não impede nada, ao meu ver, né? Até o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem um manual lá para startups, scale-ups, ou seja, começa-se no início. Então, a gente blindou a parte de governança, né, da parte de missão da startup, que era a Farm Global, e agora joga no track, né? Joga no track de desenvolvimento de produto e vamos ao sucesso. E isso foi feito muito bem. Então, funcionou. É um grande exemplo. E é legal a gente comentar, eu acho que esse seu ponto do papel do agilista é fortíssimo, é a chave do jogo, né? Porque não é só ir lá e facilitar encontros, mas é muito mais você se colocar como estratégico para o business, de transformação para o business junto, você está junto na discussão, né? Não é só levar... o entrepreneur, não é só levar a técnica lá para dentro, você tem que levar isso para fazer a transformação e o engajamento, sensibilização. Então, o papel do agilista é muito de facilitador, de engajamento, desse, né, grande advogado dessa transformação dentro da corporação. E aí tem mudanças também substanciais em gestão, quando a gente começa a falar aqui, né, quando você está num grupo que é não hierárquico, que é multidisciplinar, que a sua avaliação, o resultado é resultado do todo e não só do indivíduo, né? Então, tem indicadores de pessoas que começam a ser transformados dentro de um modelo de gestão como esse, né? Que começa a entrar numa complexidade um pouco maior, né? Que você não está mais avaliando só o indivíduo, mas o indivíduo dentro daquela squad, dentro daquele todo, que é a squad que está avaliando, inclusive, aquela pessoa, e não um gestor direto, que às vezes aquele gestor do organograma, às vezes ele vê ele muito pontualmente, né? Quem está no dia a dia é a squad que pode avaliar, né? Quer comentar um pouquinho sobre esse desafio?
Isso é fantástico, né? Esse desafio é enorme, né? Você falando aí, eu estava pensando aqui, lá no início, né? Um exemplo, assim, simples, tá? Um exemplo muito simples. A primeira vez que a gente passou um tipo de medição, né? Aqui, um radar lá, para a gente ver como é que estava a agilidade, a gente tinha 34% em 100 de maturidade, vamos supor. Né? Hoje a gente já está acima de 85, já tem 2, 3 anos, né? Em algumas áreas já que são mais maduras, tá? E assim, não estava, né? Porque hoje a gente olha, não sai ali do tempo, né? Então a gente voltou, olha para trás e a gente vê essa evolução, tá bom? Então é muito bom isso. Aí você vê o time falando, né? Então não é a gente falando. A gente vai na operação, a gente vai no tático, a gente vai no estratégico e faz medições e você vê o time falando o que você falou. Não é a gente, tá lá, né? A gente faz pesquisa quant e faz pesquisa quali, né? Para extração de dados. E a gente vê o time falando. Então nada melhor do que isso, tá? Então nada melhor o time para fazer isso, tá? Isso é muito importante, muito importante. Bom, conversa anda muito rápido, então a gente está chegando numa reta final aqui com vocês. Baseado nessa experiência de vocês, né? Olhando cultura, modelo de gestão, ágil, o que você poderia... A gente tem aqui uma audiência que, assim, bebe muito no Digital Backstage para olhar caminhos, oportunidades para fazer a transformação digital, para entender o mercado de digitalização. Queria que cada um de vocês trouxesse uma contribuição final baseada na experiência, nesses últimos anos aí, nesse bom casamento profissional que vocês trouxeram para a gente aqui como um case. Quer começar, Maria? Pode ser. Eu falei recentemente numa reunião de planejamento estratégico e vou fazer um resuminho de como eu acredito que a gente pode começar e ter um bom sucesso dessa implantação. Eu acho que o primeiro precisa existir uma análise, né? Se existe fit cultural, né, da empresa com a metodologia, né, com o mindset ágil, porque senão é chover no molhado, não vai sair do lugar. Então, se a resposta for sim, tem um fit, quem é o grande patrocinador, né? Precisa existir um grande patrocinador da implantação, né, que geralmente é o CEO. No nosso caso, foi muito bem sucedido porque foi o CEO. E no dia a dia é muito importante que tenha uma pessoa forte na organização que empurre, que abra caminho, que tenha uma capacidade de convencimento, de influência, que eu acho que ali na Farm, né, em algum momento, eu ocupei esse lugar, né? Para além de todo um time técnico. Que era a hora que os 10 queriam desistir, você foi lá. Exatamente. E porque isso, de alguma forma, balança o próprio CEO, né? Se a gente pensar. Porque as pessoas não estão felizes, está impactando o dia a dia, ele fica naturalmente preocupado. Então tem que ter alguém que fale, não, fica tranquilo, vai dar certo. Vamos embora, estamos cuidando, faz parte dessa curva. Então tem todo um... E, obviamente, o time técnico, né? E aí, falando aqui do meu chapéu em gente gestão, é muito importante. Existe um momento que é crucial, Edu, que é de você transformar a área de RH. Se você não faz essa reciclagem, esse aprendizado, e eu me lembro perfeitamente desse momento, né, que eu levantei a mão e falei, se as business partners, se o time não se atualizar, não, né, a gente vai morrer na praia, porque daqui a pouco a gente não consegue conversar. A gente não consegue interagir no dia a dia. Aí você não leva o seu time, né, pro processo. E o meu time, a gente não leva o time, e quem vai conversar sobre gente? Né? Porque na hora que você começa a implantar os papéis, esse é um detalhe importante. As pessoas, a gente tem que falar, assim, as pessoas, né, são pessoas, né? Existe ego, existe uma série de questões. Então, quando você muda o papel das pessoas, existe um papel ágil. Existe o PO, existe o líder de chapter. O que é esse papel? Isso é mais importante do que o meu cargo? E o meu cargo? Tem uma série de dúvidas. Se a gente não tem o time de RH apoiando e tranquilizando, né, sempre com a maior transparência sobre esse processo, a gente tem mais uma curva de morrer na praia ali na frente, né? E preparando as pessoas com essas novas habilidades que elas precisam adquirir, porque... Eu ia falar isso em alguma outra pergunta que a gente falou, mas assim, aprendizado, né? É aprendizado o tempo todo. Até o líder entender que ele vai chegar numa reunião, ele não vai elogiar, como a Didi falou no final, uma pessoa, mas sim o resultado do time. Isso é um aprendizado, porque antigamente não era assim. Naquele modelo anterior ali não era assim. Então, existe realmente um momento de você colocar o RH na página, para que ele seja uma área que vai potencializar essa transformação.
Então, acho que essa é a dica que eu dou, E assim... depois puxar, inclusive, porque eu acho que eu vejo o papel do RH, inclusive, muito como, Sim, como eu me grande sinto uma condutora líder disso. dessa frente, né? Apesar de eu não ser líder técnica, né? Sim. Porque é o Fred, Não, tá super claro, mano. é bem Uma isso. aula, hein? Muito bom. Complementando, Marília, é o que eu falo. A transformação ela vai ser feita por pessoas com métodos. Então, pessoas com método. É assim que se faz. E um outro jargão que eu sempre uso é que eu prefiro me afogar num mar, né, de fatos e dados do que me afogar numa piscina de conceitos, tá? Então, a gente vai para esse mar e a gente vai puxar dados, né, e etc. E aí, sendo bem didático aqui, o passo é fazer um passo da transformação organizacional mesmo. Perfeito. Aprendizagem organizacional. A gente começa pegando as pessoas, formando elas, colocando elas na prática, exercendo mentorias para regular a defasagem. A gente faz pesquisa e desenvolvimento em cima de tudo que foi feito para trás e aí chega lá no escritório de doutrinas com os dogmas, etc. É um método de se fazer. Tá? A gente adapta isso, obviamente, mas é um método de se fazer. Se você fizer isso, você vai sair na frente, do outro lado, né? Com Quantum Leap, ou seja lá que nome que for, vai dar a diferença. Tá? Sem dúvida. Gente, Uma muito transformação obrigado. sistêmica, Isso aí. né? Obrigada, incrível Obrigada a a vocês conversa. pelo convite. Muito, a gente sempre se inspira muito aí na trajetória de quem passa aqui também para inspirar outros. Obrigada. Então a gente Isso segue aí. para os próximos. Agradecer a nossa audiência também. Não esqueçam de curtir aqui esse episódio. Assinem aqui o nosso canal. E nos vemos muito em breve com mais um episódio do Digital Backstage. Até a próxima.